Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o ensino médio, curso normal, primeira série, no quarto bimestre. Os temas que iremos abordar são o processo de transição do Império para a República, no Brasil, e as identidades culturais que caracterizaram essa terra, europeus, indígenas e negros. Então, vamos começar. Como o Brasil viveu a passagem do século XIX para o XX? A partir de 15 de novembro de 1889, foi inaugurada a República, uma nova forma de governo em nosso país, em substituição ao regime monárquico. Mas quais foram as mudanças trazidas por esse novo regime político? Numa república, o chefe de Estado é o presidente, escolhido por meio do voto do povo em eleições periódicas, e seu mandato tem um tempo determinado de duração. No Brasil, a proclamação da República resultou de um golpe comandado pelos militares. Nossos dois primeiros presidentes foram os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse período, com esses dois presidentes militares, ficou conhecido como República da Espada. Uma das primeiras medidas do novo governo republicano foi a elaboração de uma nova Constituição, que foi promulgada em 1891, e que determinava que o Brasil seria uma república federativa, formada por estados, com autonomia para criar impostos, organizar forças militares próprias, entre outras atribuições. Os poderes estariam divididos em legislativo, responsável pela elaboração das leis, executivo, encarregado de executar as leis, e o poder judiciário, encarregado de verificar o cumprimento das leis e solucionar conflitos entre os cidadãos. As eleições seriam diretas para os cargos legislativo e executivo, e apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. A nova Constituição marcou também o fim do regime de padroado. Um regime onde o Estado e a Igreja estavam unidos. A religião católica era a religião oficial do Estado brasileiro durante a monarquia. Com a República, essas instituições se separaram e o Brasil deixou de ter o catolicismo como religião oficial e se tornou um Estado laico, como ele é até os dias de hoje. Apesar de ter abolido o voto censitário vigente durante o Império, onde só poderiam votar quem possuísse determinada renda, como já vimos na videoaula anterior, a Constituição Republicana não ampliou a participação popular nas decisões políticas. A maioria da população brasileira não podia votar. Entre esses que estavam alijados do direito de voto estavam os analfabetos, as mulheres, os religiosos, militares e os mendigos. Além disso, o voto era aberto. Durante as primeiras décadas da República, não era voto secreto como hoje. Vamos lá, digitamos na urna. Não, a gente tinha que falar em quem estava votando. Esse sistema de voto aberto facilitava muito o controle do processo eleitoral pelos chefes políticos locais, que elegiam candidatos de sua preferência ou às vezes ele próprio. E estava em acordo essa política das lideranças regionais com as lideranças políticas estaduais. A partir da eleição do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, em 1894, se iniciou a chamada fase da República Brasileira, essa primeira fase, que ficou conhecida como República Velha, ou República Oligárquica, que durou de 1894 até 1930. Até 1930, esse sistema de votação nos currais eleitorais, como chamávamos essas regiões dominadas por um determinado coronel, garantiu que o poder se mantivesse nas mãos das mesmas pessoas. O período foi dominado pela chamada política do café com leite, onde representantes das oligarquias de São Paulo,
grandes produtores de café, e das oligarquias mineiras, grandes produtores de leite, se revezaram no poder, sendo que a liderança, de fato, estava mesmo com os paulistas. A crise financeira de 1929, iniciada nos Estados Unidos, se alastrou por todo o mundo, afetando também, com certeza, o Brasil. E o nosso principal produto de exportação também teve esse impacto, sofreu esse impacto. O café. Com a Revolução de 30, outras lideranças chegaram ao poder e Getúlio Vargas foi alçado ao cargo de presidente e permaneceu por lá no seu primeiro governo até 1945. O Brasil é famoso por sua grande miscigenação. Nosso povo não tem uma formação étnica única. O que nos caracteriza é a diversidade, a mistura de diversos povos. Óbvio que essa mistura não foi sem tensões. Isso é marca da nossa história. Existem brasileiros de todas as cores, de todos os jeitos, brancos, negros, asiáticos, indígenas, mestiços. Pensando na composição étnica do povo brasileiro, desde o século XIX, através de um concurso de textos do IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele propôs uma questão: como se deveria escrever a história do Brasil? O naturalista germânico Karl von Martius foi o vencedor desse concurso e, a partir da sua tese, a teoria das 3 raças formadoras passou a ser repetida em quase todos os lugares, nos livros didáticos e na explicação sobre a origem da população brasileira. Essa diversidade étnica da população brasileira é resultado de mais de 500 anos de história, em que, a princípio, nos 3 primeiros séculos, 3 grupos se plasmaram no nosso território. Os indígenas, que eram os povos nativos que já viviam aqui, os brancos, sobretudo portugueses, que chegaram a partir do início do século XVI, e os negros, que foram escravizados e trazidos do continente africano para cá. A partir da mistura dessas 3 etnias, é melhor do que falar raças. Raças dá a ideia de que a espécie humana tem diferenças biológicas, coisa que não temos. Somos todos iguais. Então, o que nos diferencia não são as raças, sim a etnia. Formou-se, a partir dessa mescla dessas etnias, formou-se um povo composto por diversos entrecruzamentos entre brancos, negros, indígenas, gerando pardos, mulatos, caboclos, cafuzos, diversas denominações que foram sendo dadas a partir da nossa história. Algumas até politicamente incorretas nos dias de hoje, como falar dos mulatos, que aparentemente estavam ligados à questão das mulas, a cor da mula, que é um entrecruzamento equestre, digamos assim. Essa questão é preciso ser repensada. Mas a ideia dessa mistura étnica é um fato real no Brasil. O elemento étnico branco, originário do continente europeu, trouxe ao Brasil essa marca de uma etnia europeia. No Brasil, o percentual de pessoas consideradas brancas é de aproximadamente 50% a 54%. Há uma concentração maior desse grupo étnico na região sul, quase 83% da população da região sul. E na região sudeste, em torno de 60% a 64%. Os brancos, em sua maioria, são descendentes de imigrantes europeus que vieram para o Brasil, como os portugueses, no século XVI e ao longo dos séculos XVII e XVIII, e no século XIX com a leva de imigrantes de várias nações europeias, como italianos, alemães, eslavos, espanhóis, holandeses, enfim, vários grupos que vieram para o Brasil em busca de trabalho
em nossa terra. No início do século XX, vários outros grupos também imigraram para cá, como árabes e demais orientais, como japoneses, chineses, coreanos. Todos esses elementos étnicos foram se misturando entre si e também com outros 3 grupos étnicos formadores clássicos da nossa população. Os japoneses, por exemplo, constituíram aqui no Brasil a maior colônia nipônica fora do seu país, do Japão. O bairro da Liberdade, em São Paulo, por exemplo, é uma amostra dessa força da imigração estrangeira na constituição da população brasileira. O elemento étnico negro ou afrodescendente, como alguns denominam, teve a sua origem a partir do processo de transferência involuntária de homens e mulheres africanos que foram escravizados e que foram trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Eles não vieram por livre e espontânea vontade. Portanto, não é um processo de imigração. Foram forçados a essa transferência. No decorrer dos quase 4 séculos de escravidão, o país recebeu cerca de 4 milhões de africanos. Hoje, esse grupo étnico, se concentra em maior número na região Nordeste e na região Sudeste, áreas onde se encontravam as principais fazendas de cana-de-açúcar, café, que utilizavam a mão de obra escrava. O elemento étnico indígena é formado por grupos que já habitavam essas terras antes da chegada dos colonizadores europeus. Nesse período, dessa chegada dos europeus, a população indígena era estimada em torno de 5 milhões de pessoas. Após o primeiro século e séculos de exploração, violência, perda de direitos, os indígenas brasileiros quase foram dizimados. Atualmente, os índios se concentram quase que restritamente nas regiões norte e centro-oeste. E a população total de indígenas está em torno de 500 a 600 mil brasileiros, vivendo em diversas tribos. Existem outras tribos também dispersas nas outras regiões brasileiras, na região sudeste, na região sul, na região centro-oeste. E no último censo de 2010, a população indígena estava em torno de 800 mil habitantes. Outras denominações recorrentes são as de pardos, mulatos, caboclos, com todas as questões que já colocamos antes. Os pardos, por exemplo, também são chamados de mestiços, em virtude da mistura entre brancos, negros e indígenas. Qual é a sua cor? O que aparece na sua certidão de nascimento? Na minha aparece pardo, né? E o que parece ser essa cor parda, né? Essa variação dessa miscigenação traz essa possibilidade, né, que ocorreu no Brasil. Óbvio que com muitas tensões, violências e imposição, sobretudo do elemento branco, sobre os demais formadores da nossa população. Os denominados caboclos respondem por aproximadamente 16% da nossa população, que são originários dessa mescla entre brancos e indígenas. Os caboclos são encontrados especialmente no interior do país, onde se encontra a maioria dos grupos indígenas. Outra denominação, que eu lembro que eu estudava isso quando estava lá, tinha 10, 12 anos de idade, lá na nossa 4ª série, que hoje em dia já nem é mais chamada assim, eu lembro que tinha um quadro que eles faziam. Branco com negro dá mulato, branco com índio dá caboclo, negro com índio dá cafuzo. Faziam como se fosse um quadro meio matemático assim, né? Então, cafuzos, essa denominação já aparece bem menos, porque essa miscigenação entre negros e indígenas foi uma variação
menor dentro da dinâmica, sobretudo da dinâmica escravista no Brasil, que subjugou indígenas e negros sob o olhar e sob a tutela dos brancos europeus. Então, esse cruzamento, digamos assim, entre negros e índios é muito pequeno. Talvez cerca de 3% da população brasileira pode ser classificada etnicamente como cafusa, né? E esses 3% são encontrados na região amazônica, na região centro-oeste e parte na região nordeste. Aqui terminamos nossa videoaula, onde falamos sobre o processo de transição do Império para a República e as etnias principais que formaram e ainda são fortes marcas da identidade nacional brasileira. Desejo muito sucesso em seus estudos e nos veremos em outras oportunidades. Grande abraço, tchau!